ProHubCast direto do Vila Roubadinhas ATL, sempre com geração de conteúdo de qualidade. Eu sou o Victor Abbe, CEO da ProHub, e hoje estou com um prazer, uma honra de conversar com ele, Gabriel Souza, vice-governador do estado do Rio Grande do Sul, e descobri agora que é nascido aqui em Tramandaí. É das Tramandas, governador? Total. Que legal, cara. Tramandaí. Seja muito bem-vindo, médico veterinário. E tu, nascido em Tramandaí, como é que tá sendo ver essa região assim, cara, evoluindo, crescendo tanto? Impressionante, né? Foi a região que mais teve aumento de empregos no ano passado, quase 20% de aumento, que é um número espetacular. Que também, por óbvio, que mais cresce em demografia, em população no Rio Grande do Sul. Tem o estado que está diminuindo a sua população, as pessoas estão tendo menos filhos, vivendo mais. Então tem menos jovens na população, mas aqui tem uma migração interna do próprio estado, de outras regiões, né, que aumenta significativamente a população, que traz desafios, né, também, né, porque a infraestrutura tem que ser melhor, saúde, educação, etc, etc. Mas oportunidades, né, na medida em que tem mais pessoas, né, aquece mais a economia, então a região está vivendo realmente um boom. Eu tenho 40 anos, então moro desde que nasci em Tramandaí. Ainda tenho casa em Tramandaí, por onde sempre que posso vou, né, seja no final de semana ou até eventualmente no meio da semana. Nota-se a diferença, assim, né, dos últimos anos para cá, é impressionante. E, Gabriel, Tramandaí continua sendo a capital do litoral? A capital das praias. É que tu vê, o gaúcho ele não é modesto, né? Não, então, nunca o tramandaense é gaúcho também, então eu sou autor da lei, inclusive, que declara Tramandaí capital das praias, o Rio Grande do Sul, é verdade. Fui deputado e fiz a lei, é verdade. E cada vez mais as pessoas têm utilizado o litoral tanto para moradia quanto para essa convivência, né, no período de verão, vindo aos finais de semana. Isso aqui de fato tem crescido bastante, assim, né? O que tem vindo por parte do estado para fomentar esse crescimento aqui na região? Primeiro vamos tentar entender o fenômeno pós-pandemia, principalmente acentuou, que agora eu estava vendo o Vision Pro da Apple, né? Que eu sou Apple maníaco, eu gosto muito dos produtos da Apple, estou vendo aqui o teu MacBook. E eu estou impressionado com aquilo, porque aquilo vai ser, enfim, a gente acha que não vai, mas em 5 anos, quem acompanhou lá o nascimento do iPhone e de outras tecnologias também, se duvidava. Não tem tecla no telefone. Tem um documentário na Netflix que um founder ou um CEO da BlackBerry, na época, dizia, você tem cabimento, esse telefone não tem tecla. Não, nosso diferencial é que nós temos teclas no nosso telefone, que era o BlackBerry. Eu usava BlackBerry antes de entrar na onda do iPhone. E eu acho que está acontecendo de novo. Tem várias novas tecnologias surgindo que vão nos deixar cada vez mais nos trabalhos remotos, né? Então tem tipos de trabalho que pode ser remoto, cada vez mais vai ser trabalho remoto, vai ser muito serviço, né? Eu estava olhando ontem ainda com a minha equipe ali, os indicadores de economia do estado. Então tu vê a participação do serviço na economia é uma curva ascendente, né? Enquanto que comércio, indústria, setor primário tem outros elementos que acabam afetando, mas o serviço não, o serviço só cresce. Então, cada vez mais vai ser serviço, né? Serviço, ou seja, os automóveis provavelmente vai se consolidar essa prática de aluguel de serviço de assinatura de carros, né? Que serão elétricos, vai ter a comida, né? Hoje em dia popularizou a antiga teleentrega, agora é por aplicativo, né? Cada vez mais tem aplicativos nesse sentido. Então, com isso, as pessoas estão morando mais aqui. E daí o Estado tem que investir, né, na medida em que tem mais pessoas. Então, a gente tem um planejamento aí, pedir para fazer um estudo sobre necessidade de escolas de ensino médio. Quer dizer, ao contrário de outras regiões que está com a migração forte de jovens, os jovens saindo dessas regiões em busca de outras regiões gaúchas, o litoral recebe cada vez mais jovens, então precisa ter mais escolas, precisa ter mais uma rede de saúde pública mais robusta, né, que nós temos incrementado, rodovias que aguentem o tranco do volume diário médio dos veículos cada vez maior, né, investimentos privados novos, tem aí o papo da possibilidade de surgimento do porto de Arroio do Sal, né, que Fantástico. É um TUP, né, um terminal de uso privativo, que aí muda, né, totalmente o vértice, né, do desenvolvimento da região. Então, se acontecer, vai demandar muita infraestrutura, é um investimento privado ali, mas o Estado vai ter que aprimorar a sua infraestrutura de acesso ao porto, né? Hoje, na Estrada do Mar, você tem a vedação de caminhões acima de uma certa tonelagem. Eis um dos grandes motivos que a Estrada do Mar é muito bem conservada, aí, salvo alguma outra exceção, historicamente, né? Uma estrada que raramente tem problema de conservação, porque tem baixo trânsito de veículos de carga.
Então, nós vamos ter que, eventualmente, fazer novas intervenções de infraestrutura e tal. Então, tem uma série de questões, né, que estamos trabalhando. Diminuímos a Operação Verão desse ano. Eu coordeno a Operação Verão como vice-governador. E nós tivemos um relatório parcial da operação. Até final de janeiro, nós tivemos índices históricos de queda de crime, entre os quais um crime relativamente comum aqui no litoral, que eu cresci ouvindo que acontecia, né, que é o roubo à residência ou a comércio. Sim. Ou furto ou roubo à residência ou comércio. Diminuiu abruptamente, né? Então, em especial os crimes contra a vida diminuiu, felizmente. Então, quer dizer, tem uma série de questões que estão sendo trabalhadas aí, acompanhando, né, esse crescimento populacional. Também acaba, em contrapartida, né, vindo também uma atenção maior do Estado, do poder público em geral, não é para essas regiões. E como é que o Rio Grande do Sul está promovendo, então, considerando tudo isso, a parte de cultura, atrações turísticas, para esses visitantes nacionais e internacionais que cada vez mais têm visitado o nosso estado, têm ficado mais na nossa capital, né, na nossa região litorânea? O que está sendo fomentado? Hoje nós já tivemos um tempo em que o turismo era basicamente Gramado Canela, né? O turismo que eu falo, o brasileiro conhecia e o estrangeiro conhecia o Rio Grande do Sul, Gramado Canela. Era engraçado que tinha amigos meus que moravam fora do Rio Grande do Sul que não conheciam o Porto Alegre, desciam no Salgado Filho e iam de van, de carro alugado, de transfer, enfim, para Gramado Canela. Conhecia Gramado Canela. E depois começou a se desenvolver ali a região dos vinhedos, né? Então hoje Bento, Gonçalves, Carlos Barbosa, Farroupilha, Vale dos Vinhedos, né? Começou já é um polo turístico importante. Nós temos o turismo sazonal aqui no Litoral Norte, que é natural, né? Eu sempre digo, não precisa fazer muita coisa que as pessoas vêm por causa do mar, mas nós temos o outro lado aqui, que são as lagoas, as serras, as cascatas, a natureza toda, que é impressionante a beleza, né? Eu sempre digo que o lado correto para a gente olhar é para lá, para o lado das lagoas, que é, na minha opinião, o lado mais bonito, né, da região. E eu entendo que nós temos que aprimorar, né, nesse caso. E outros polos turísticos estão surgindo, né? Nós temos o turismo de compras à fronteira, né, com o advento das free shops do lado brasileiro da fronteira e dos free shops do lado uruguaio ou argentino da fronteira. Nós temos o turismo de compras. Então, Santana do Livramento recebe milhares de turistas cada final de semana, no ano inteiro. Nós temos polos de turismo surgindo no interior, como, por exemplo, na Quarta Colônia, né, com a água termal, investimentos privados de grande monta, com hotéis, né, luxuosíssimos, resorts, na verdade. Agora o primeiro resort, né, temático de futebol do mundo, né, está recebendo aqui em São Francisco de Paula, que é outro eixo Gramado Canela. Tem São Francisco de Paula com o Mátria, né, que é o Parque das Flores, o maior parque da América Latina de flores. Sim. Tens o investimento do Alagueto, com mais empresas associadas, que vai ter um hotel para o Grêmio e um hotel para o Internacional, todo tematizado, lindo o projeto, eu tive acesso, lindo o projeto. Tem um hotel francês, que está vindo ali também para aquela cidade, São Francisco de Paula, e tem o Clube Med chegando, o Gramado Canela continua se desenvolvendo. Tem o Clube Med, que são raríssimos os lugares do mundo que tem Clube Med, e o Clube Med escolheu, não é, o eixo Gramado Canela para fazer o seu investimento, porque não é pelo tamanho da cidade, populacionalmente falando, né, pela qualidade, né, do trade turístico, da infraestrutura turística que lá existe. E é o segundo ou o primeiro, depende do mês, destino turístico brasileiro mais visitado no país, né? A gente duela lá com o Rio de Janeiro, mas é o Rio de Janeiro, porque que é uma cidade, né, gigantesca, histórica, foi capital do Império, todo mundo, tu vai para o exterior, muitas vezes a pessoa acha que a capital do Brasil é o Rio de Janeiro. Sim, né? Então, quer dizer, a gente está duelando com o Rio de Janeiro, né? Num bom sentido, duelando, né? No sentido de ter mais turistas e, claro, com a segurança pública mais aprimorada do que lá e tal. Então, mas Gramado é hoje uma das capitais, é um dos pontos turísticos mais visitados. O primeiro ou o segundo? No Brasil. No Brasil. No Brasil. Ele duela com o Rio de Janeiro. Sim. Eu estava explicando que o Rio de Janeiro, ele tem um aeroporto internacional, tem dois aeroportos, o Galeão e o Santos Dumont, né? Nós temos um aeroporto distante de Gramado e Canela. Então agora, com o que o Estado está fazendo? Nós temos um projeto de botar um aeroporto na chamada Vila Oliva, que é no território de Caxias do Sul, mas muito próximo a Gramado e a Canela. O Estado tem que botar 220 milhões de reais em obras de infraestrutura para fazer uma estrada nova, que não existe, complexa, cheia de pontes, viadutos, no meio da serra, típica daquela região, ligando o aeroporto até Canela, são 20 quilômetros de estrada, depois o acesso a São Marcos e o acesso ao meio urbano de Caxias. Mas o EVTEA, que é o Estudo de Viabilidade Econômica do Aeroporto, Vila Oliva, já está em licitação pelo Estado. O Estado está pagando o estudo,
que é um dos estudos anteriores à obra propriamente dita, a construção, que é um estudo que viabiliza, que ele vai ser viável economicamente, né? Então, o Estado está botando dinheiro já no aeroporto Vila Olímpia. No momento que tiver esse aeroporto, você vai ter aí um outro paradigma, né? Um outro patamar, aliás, de turismo naquela região, porque você pode pegar um voo em qualquer lugar do mundo e chegar ali muito próximo, né, da cidade. Acho que daí nós vamos ganhar bem do Rio de Janeiro, aí, que é o que está faltando por hora. E também, claro, serve aqui a região da Serra Gaúcha, né? O aeroporto de Caxias tem limitações operacionais. Nós vamos ter um aeroporto maior, mais potente, com pista maior, mais terminal de passageiro, eventualmente no futuro terminal de carga, né? Porque ali tem muito metal mecânica, muita produção de grãos, de frutas. E tem outras questões acontecendo. Segunda-feira eu estive em Vacaria, está conectado com o Porto de Arroio do Sal, com o aeroporto de Vila Olímpia, e tem um terminal rodoferroviário, também de iniciativa privada, que tem interesse em investir, está sendo discutido para sair em Vacaria, né? Tem aí um assunto, aí tem que ter um podcast só para isso, para discutir mais a fundo, mas basicamente tu tem uma linha de trem passando por ali que vai para o norte do país, né, para a Malha Sul até Paraná, e depois se conecta com a Malha Paulista, pode ir para o Porto de Santos, Porto de Paranaguá, no Paraná, 5 portos de Santa Catarina, Porto de Rio Grande, em Rio Grande, e tem o Porto de Arroio do Sal que pode sair. Então eu tenho um interesse econômico ali da iniciativa privada fazer um terminal rodoferroviário. Legal. Quer dizer, a carga sai de Caxias, digamos, a Randon da vida, a Grale da vida, tem indústria lá, produz carreta, produz semi-reboque, produz ônibus, Marco Polo está lá, vai de caminhão até Vacaria, 100 km, dá um tombo na carga, trem, diminui o custo logístico em 82%, né, para a indústria, né? Então, quer dizer, o produto chega mais barato lá em São Paulo, né, no centro do país, e também para outros lugares do mundo, que vai representar competitividade para a indústria, né? Então a logística, ela se comunica, né, intermodalmente, ferrovia, porto, aeroporto, rodovia, né, são 4 modais, e todos eles são importantíssimos aí para gerar desenvolvimento. Sem dúvida. E, Gabriel, a gente ainda nessa linha de nos mantermos como um ponto de interesse de visitação, o Estado, junto com parcerias, né, com a Prefeitura de Porto Alegre, fizeram um grande marco, que foi trazer o Solve Summit, né, para o Brasil, para Porto Alegre. A gente está indo agora para a 3ª edição do Solve Summit. O que isso, de fato, impactou no nosso estado, impactou na nossa capital? Como tu acha que hoje outros países estão enxergando esse nosso polo de inovação que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, que nós temos em Porto Alegre, e o que se espera para a versão 3 agora? Eu acho que primeiro explicar o porquê que trouxemos o Solve Summit. Não é um evento simplesmente, né? É um evento importante, 3 dias que movimenta a economia, tem 22 mil pessoas que participaram do último, mais do que o evento europeu, que é a edição europeia do evento, que ele é um evento madrilenho, né? É um evento espanhol, South Summit, porque é o sul da Europa, né? Então, Summit de cúpula, né? South de sul, então a cúpula do sul, né? Digamos, da inovação. Eu tive no evento de Madrid 2 edições, 2021 como presidente da Assembleia Legislativa e agora 23 como vice-governador do estado. 22 não fui porque eu era candidato e não podia sair daqui e não estava eleito ainda vice-governador. Então esse evento foi trazido para cá, foi feita uma pesquisa sobre vários eventos globais, a maioria europeus, que acontecem no mundo, num calendário de eventos do mercado, do circuito, do ecossistema global de inovação, de altíssimo nível, né? Nós estamos falando de grandes investidores. A soma do portfólio, das carteiras de investimento dos fundos que participaram do último Solve Summit é maior do que, a soma desses fundos é maior que o PIB do Brasil. Que loucura. Né? Mais de R$1 trilhão. Então, tu imagina, é muito dinheiro. De fundos que estão procurando startups, estão procurando novos produtos, estão procurando inovações e tal, e participam desses eventos. Só que eles não participam de qualquer evento, eles participam de alguns eventos. Então, como nós temos um estado vocacionado para a inovação, nós temos 16 parques tecnológicos, nós temos melhor qualidade de universidades do Brasil, a melhor universidade federal do país está aqui, sim, que é a URGS, e a melhor universidade privada do Brasil está aqui, que é a PUC, sim, do Rio Grande do Sul. Nós temos aqui também uma coisa que não existe no Brasil, existe em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, só que são as chamadas universidades comunitárias. O que significa? São universidades que tem uma lei federal que elas reconhece como pública não estatais, ou seja, ela não é privada. Ela é uma entidade, tem uma entidade mantenedora
que a administra e ela tem um pertencimento regional, uma qualidade de educação maior. Então, são 14 aqui no Rio Grande do Sul, universidades comunitárias. Alguns exemplos, a PUC é uma, a Unicinos, a Fivale, a La Salle, a UCS, a UPF e assim por diante, a URI, o Urcamp em Bagé e assim por diante, que são universidades de altíssima qualidade, que são comunitárias. Então, elas inclusive podem receber recurso público, né? Elas não visam dar lucro para um grupo privado, nada contra o lucro, né? Ao contrário, somos favoráveis à iniciativa privada, mas são universidades que pegam todo o recurso que eventualmente é excedente e reinvestem 100% na própria universidade. E não tem aquela chamada, vou falar um termo aqui que popularizou, né, chamada Unisquinas, né? A Unisquina, aquela que vende curso a R$ 65,99, né? Que está fazendo dumping educacional, né? Que a gente chama que não cobre nem o custo, muitas vezes, né? De uma boa graduação ou pós-graduação. Essas universidades têm mais qualidade, então a gente inclusive está usando elas agora para formar novos professores. Temos um programa chamado Professor do Amanhã, que o secretário Rafael, ali, junto com a Simone Stupp, comanda, para pagar bolsa de estudos para jovens que querem ser professores nessas universidades. Então, a gente tem essa vocação da inovação. Nós somos o estado com o maior número de doutores proporcional no Brasil, né? Doutor que eu digo, não é pelo título, mas é porque o doutor, às vezes acho que as pessoas vem de outra forma, mas o doutor, na verdade, o mestre, o doutor que faz mestrado, doutorado é pesquisa, né? Ele é um pesquisador, né, basicamente. Então, ele está lá nessa pós-graduação de mestrado e doutorado, onde ele vai ter o método científico sendo aplicado, pesquisando alguma coisa específica. Então, isso é muito importante para o desenvolvimento de novos produtos, chamada área de P&D, né, ou R&D, né, que é desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento, que as empresas têm, né, nas suas plataformas, nas suas estruturas, sempre uma área de pesquisar e desenvolver novos produtos. E quando tu faz isso com a universidade, tu tem mais capacidade de fazer. Então, tu tem esse ecossistema de iniciativa privada, quádrupla hélice, né, governo, iniciativa privada, universidade e também a sociedade, que se envolve com inovação. Lá tem o Instituto Caldeira, em Porto Alegre, que é um belo hub de inovação no país e tal. E nós precisamos, então, aproveitar. Então, a vinda do Solve Summit veio para coroar isso, né? A gente chama de cereja do bolo, e os espanhóis chamam de la guinda del pastel, né? Que é o equivalente lá dessa metáfora lá na Espanha. Porque aí tu tem, então, todo esse ecossistema, mas tu não estava no mapa global de inovação até então. Então, agora, os caras falam Porto Alegre. Tu vai chegar num fundo de investimento internacional, em Londres, o cara está falando de Porto Alegre. Entramos no mapa. Entramos no mapa. E esse evento poderia estar acontecendo em qualquer lugar do mundo. Podia estar acontecendo em Boston, podia estar acontecendo em Seul, na Coreia do Sul, podia estar acontecendo em Tóquio, no Japão, podia estar acontecendo em qualquer lugar. Tem um padrão de qualidade enorme. Nós vamos ter 50% a mais de área coberta nesse evento próximo agora, de 2024. Ou seja, vai ter mais qualidade para quem for lá. Vai ter conforto térmico, porque sempre dá muito calor. Sim. Aliás, na última edição deu todos os climas, né? O Rio Grande do Sul se apresentou para o mundo do jeito que ele é, né? Veio vento, chuva, temporal, calor muito forte, né? E um pouquinho de frio num determinado momento. Então, foi as 4 estações em 3 dias. Então, agora vai ter mais conforto térmico, mais acessibilidade. A gente está aprimorando ali, porque o cais ele é um patrimônio tombado, então eu não consigo fazer obras, né, muito abruptas ali. Preciso ter a aprovação do IFAM, demora e tal, né? Então a gente precisa ter respeito ali pelas questões de preservação do patrimônio histórico. Então é um processo. Você espera um público de quantos? A última vez foram 22 mil pessoas. É possível que a gente passe de 30 mil pessoas nesse evento. É possível. Legal. Nos 3 dias. Né? Até porque não cabe 30 mil pessoas todas juntas no mesmo momento lá. Né? Então tu precisa ter também controle de público, né? Para não. Porque se nós quiséssemos botar 100 mil pessoas. Over não funciona, né? Se nós quiséssemos, era isso. Bota aí. Só que o primeiro lote esgota, né? Não cabe todo mundo. Né? Então, às vezes, as pessoas querem comprar um ingresso para entrar e não conseguem. Né? Gabriel, eu arrisco a dizer que nunca antes o Estado do Rio Grande do Sul, o governo do Estado, se preocupou tanto pela área da inovação. Né? E às vezes a gente gera fins para trazer inovação para dentro do Estado. E aí eu vou mudar um pouquinho de assunto, a gente indo para a área da saúde, né? A gente tem hoje a nossa área da saúde, ela é referência, mas a gente está buscando inovação hoje para trazer e melhorar e facilitar os processos hoje do que nós temos para a saúde? Sim, nós somos um polo de saúde no Brasil. Né? O Rio Grande do Sul, Passo Fundo,
ele é a terceira cidade mais importante em saúde na região sul do Brasil. Só perde para Porto Alegre, que é o primeiro, para Curitiba, no Paraná, e depois é Passo Fundo. Passo Fundo, que é uma cidade do interior do estado. Sim. É uma coisa inacreditável. Né? Florianópolis, Blumenau, Joinville, Londrina, enfim, Maringá, Pelotas, enfim, várias cidades. Passo Fundo é o terceiro maior polo de saúde do sul do Brasil. Tem pessoas que saem dos outros estados, de lugares distantes do país, para vir a Passo Fundo ou Porto Alegre. Né? Porto Alegre tem o turismo de saúde, né? Porque está falando de turismo entre aspas, né? Quer dizer, umas pessoas que vêm fazer seu tratamento médico, cirurgias eletivas ou não, em Porto Alegre. Então, o Moinhos de Vento, o Hospital Moinhos de Vento tem uma parceria com o John Hopkins, né? Que é uma das maiores universidades do mundo, né? Em pesquisa da área de medicina. É um negócio fabuloso, né? Então, nós temos realmente um polo, um hub de saúde muito forte. Nós temos um sistema de saúde aqui hospitalar, que é a parte que cabe ao Estado. Ao contrário, por exemplo, do Estado do Rio de Janeiro, o Estado tem hospitais próprios. Ele tem hospital, o servidor é servidor público do Estado e assim por diante. E, anos atrás, colapsou a rede. Na seguida tem problema na rede do Rio de Janeiro. Não estou dizendo que aqui não tem, né? Tem também. Mas aqui nós temos um outro modelo, que é o modelo de comprar serviços de instituições filantrópicas. Então, tu tem lá a Santa Casa, aqui em Capão da Canoa, por exemplo, tem lá o Hospital Santa Luzia, né? Que tem uma mantenedora, né? Que mantém o hospital. Lá em Torres tem o Hospital Nossa Senhora dos Navegantes. Em Osório, o Hospital São Vicente de Paulo e o Hospital de Tramandaí. Nós somos os 4 principais hospitais, e tem o Hospital de Santo Antônio da Patrulha, em Palmares e Mostardas. Então, tem uma rede hospitalar onde cada casa de saúde tem uma especialidade. Só vai ter a mesma especialidade na região, em mais de um hospital, se tiver demanda. Porque senão, tu concentra num hospital e faz o financiamento chegar nessa instituição. Agora, é importante dizer também o seguinte, cada vez mais a gestão hospitalar é complexa. Né? Assim, tem 2 coisas que são complexas na gestão hoje. Ser prefeito, no caso do município, ou governador, no caso do estado, e ser gestor hospitalar, né, na gestão pública, porque realmente tu tem no hospital hotelaria, tu tem produto perecível, tem nutrição, tem medicamentos de várias complexidades, tu tem profissionais multidiversos, desde da administração, da segurança, da limpeza, até o médico mais gabaritado que tu possa contratar, passando por toda a equipe de saúde, enfim, uma série de especialidades, equipamentos tecnológicos, se tiver exame de diagnóstico por imagem, assim por diante. Então, realmente é uma situação bastante complexa de admissão ao hospital. Então, por isso que, às vezes, os hospitais têm dificuldade de conseguir fazer, enfim, uma gestão que seja saudável financeiramente. Então, isso é uma coisa que é um desafio, né? Mas o Estado está colocando cada vez mais recursos. Agora, anunciamos mais recursos para os hospitais da Grande Porto Alegre, que estavam reclamando esses recursos. E assim por exemplo, botamos R$1 bilhão a mais do que deveríamos, aspas, na nossa tarefa constitucional. Né? O governo federal manda um recurso, o Estado coloca outro recurso, isso chama-se teto MAC, teto de média e alta complexidade, que são as tarefas do Estado e da União. O município é baixa complexidade, posto de saúde, UPA, unidade de pronto atendimento, etc. E o Estado e a União têm tarefas de média e alta complexidade. Então, no caso do Rio Grande do Sul, além do dinheiro federal que vem, que seria necessário, mais o dinheiro que o Estado coloca obrigatoriamente para atingir lá os índices de saúde do orçamento, nós botamos mais R$1 bilhão por ano para os hospitais. Então, esse sistema funciona relativamente muito bem e nós estamos avançando cada vez mais, transformando o Rio Grande do Sul, conectar com a inovação também, porque tem muita tecnologia nova. Estava vendo o Vision Pro, estava falando, o neurologista fazendo a ressonância magnética nesse gadget, né? Então, tu imagina pegar o cérebro humano ali, na imagem do cérebro, né? E girar com as tuas mãos, né? Realidade virtual, etc. Dar zoom, fazer cortes. Tu acha que vira mainstream? Acho que a galera vai utilizar. Eu acho que não vai flopar. Eu sou entusiasta, né? Mas eu acho que é o seguinte, essas tecnologias, quando muito bem feitas, tá vendo vários reviews sobre isso, eu entendo que a realidade virtual veio para ficar. Acho que vai funcionar no meio do trabalho, porque você pode fazer o podcast comigo usando no futuro esse tipo de equipamento, por que não? Você pode fazer a imersão que causa, né? Você assistir streaming, assistir esse podcast. Eu entendo que sim, que é uma realidade. Só que não tinha até agora um equipamento, pelo menos é o que parece, várias tentativas. A Microsoft tentou, a Meta tentou, né? Tentou no Facebook.
E a Apple entrou no mercado agora com esse produto. Então eu acho que não flopa, não. Acho que é um produto que vai dar um passo adiante que precisava na área de realidade virtual, que é uma área que tem potencial para ser explorado em vários temas. Quando a primeira vez que eu vi um iPad, um tablet, eu pensei, para que serve esse troço? Né? Porque não telefona, não manda o WhatsApp. Né? E hoje eu não tenho meu computador, eu só uso tablet. Sério? Não uso. Cara, eu e o governador, Eduardo, também não usa computador. Essa é a discussão aqui que a gente estava hoje. Cara, a gente tem um iPad também, não, acabou utilizando só o Mac e o iPad. Mas é que sabe qual é o problema do iPad? Que era o problema do iPad, a meu ver, na minha opinião, era o teclado. Então, com esse teclado nativo agora dele da Apple, que você compra, e deve ter também nas outras marcas algo parecido, que resolve. É um teclado muito bom. Então, não precisa mais de computador, realmente. Mas sabe, eu também sou um entusiasta dessas tecnologias, apesar de... Eu tenho aqui o fotógrafo, aqui, o Joel, que ele é Android, né? Então a gente tem essa disputa no gabinete, né? Pois é, Android versus iOS. É, lá também, na empresa também. Tem mais aí que tem Android que eu tô vendo, tô rindo. Mas os dois cumprem a função, até uma saudável disputa na competição. Mas depois tu começa a ter os claro que a iOS se conectam, é melhor, se conversam, e aí não tem mais como, né? É verdade. Não tem mais como, um vai pro outro e passa, é incrível. Vamos fazer um debate com ele. Eu acho que é bom. Android, vamos debater com ele. A gente buscando ainda, fazendo uma conexão inteligência artificial, Gabriel. Como é que tá essa visão por parte do governo estadual? Esse é assustador. Assustador. Eu acho, bom, sim, tem os negacionistas, que não, vamos controlar, não, incontrolável. Esquece. Então, tens que trabalhar e viver com isso. Mas, assim, as tecnologias chamadas deepfake, que são aquelas tecnologias que mudam a voz, quer dizer, você pegar na política, por exemplo, vai ter eleição municipal esse ano, tu vai ver, certamente, infelizmente, direto, coisas fake criadas por inteligência artificial. Sim, pega lá, eu já vi na internet vários exemplos, né, de tu pega a pessoa, a foto da pessoa, ele faz um vídeo da pessoa falando com o tom de voz da pessoa, com a voz da pessoa. Deixou de ser texto. Como é que vai ser? Tudo, é entrega total. Tem mais uma série de aplicações positivas, né? Na medida em que isso vai automatizar os processos. Nós estávamos comentando sobre isso dias atrás, aí, num outro debate que participei, sobre a questão da formação de pessoas na área de TI para programação. Né? Uma correria, até hoje tem aí muitos cursos de programação, de várias maneiras, né? De várias formas, métodos, etc. E me parece que isso também está começando a vencer com a inteligência artificial. Né? Porque você vai ser programador de prompt agora. Né? Você vai dar o prompt e ela para a inteligência artificial programar. O código, aquele que digitava, você não esquece. Né? Vai ser feito pela inteligência artificial. Então, tem um economista chamado Schumpeter, Joseph Schumpeter, que é relativamente famoso no século XX, que cunhou lá o termo da destruição criativa do capitalismo, né? Que diz o seguinte, que o capitalismo ele se reinventa, né? Que é o erro do marxismo, né? Que o capitalismo tem ciclos e no final do ciclo se exaure e vai ter o socialismo e depois o comunismo, não sei o que, aquela história. Bom, já está provado que não, que o capitalismo ele se reinventa. Então tem um ciclo econômico, quando tem uma crise no capitalismo, negócios que não têm mais eficiência morrem, quebram, e negócios surgem aproveitando oportunidades da crise, num processo disruptivo de criatividade, de criação. Daí o nome, a inovação é importante, o empreendedorismo é importante e tal, daí o nome da destruição criativa do capitalismo. E essa tese é muito válida, né, até hoje, porque empregos vão se extinguir, sim, profissões vão ser extintas, sim, mas novas surgirão, não é? Talvez, eventualmente, não tenhamos, infelizmente, para todos. Porque cada vez mais você precisa ter qualidade na mão de obra para poder aproveitar essas oportunidades desse novo tempo. Então, por isso que tem que investir muito em educação, em primeira infância. Estava agora falando no fórum ali sobre é importante não deixar o Estado sem recursos para fazer investimentos lá na primeira infância, que é quando o cérebro do indivíduo humano é desenvolvido, né, as conexões neurais estão acontecendo. Habilidades humanas mesmo, relações, criatividade. Inteligência emocional, capacidade de aprendizagem de novas habilidades, capacidade cognitiva, é ali que vai estar sendo formado, 0 aos 6 anos. Depois é muito mais difícil de formar. Então, se ele tiver doença grave, trauma, violência, enfim, qualquer tipo de situação, falta de estímulos cognitivos, vai ter uma criança que teve um desenvolvimento cerebral menos adequado do que deveria e, por consequência, vai ter um adulto com menor capacidade de poder se desenvolver. No mercado desse, é ruim. Então, tem 30% dos bebês gaúchos estão na pobreza. E é o estado que menos tem bebês na pobreza. Então, não tem problema, vamos mais uns minutos.
Então, a gente tem a necessidade de investir na primeira infância, né? A área, inclusive, que o governador Eduardo pediu que eu coordenasse no governo. Bebês na Pobreza já nasceu na família pobre. Que chama de loteria do CEP, né? Que você tem esse negócio do mérito. O mérito. Não, beleza, o mérito, mas veja bem, o mérito do Gabriel, que veio de uma família de classe média, ou o mérito do filho de alguém muito rico, não é o meu caso, mas que nasceu numa família muito abastada, e o mérito do cara que nasceu aqui na Portelinha, em Tramandaí, né, que é um bairro de baixa renda na minha cidade, é diferente, né? Você pode pegar o melhor cara em determinada atividade, e o cara não tem oportunidade, o cara não conseguiu ter uma primeira infância adequada, o cara não conseguiu ter uma educação, o cara está ali cheio de traficante aliciando ele para ganhar, em vez de ganhar um salário de estagiário na empresa para fazer algumas atividades que não são tão, digamos, estimulantes, eu ganhar 5, 6, 10 mil reais no tráfico, né? Nem tão bem remuneradas. Então, não tão bem remuneradas, né? Então, tem toda uma série de questões que afetam a vida desse cara. Então, quer dizer, se eu for... Não é uma questão política isso, não, é uma questão biológica, né? Porque o cérebro, ele começa a se formar desde a gestação, especialmente no último terço da gestação, mas já no primeiro terço, mas em especial no último, no nascimento até os 6 anos. Então, se pegar os gráficos de capacidade de geração de novas conexões neurais, que chama-se plasticidade neural, tu tens um gráfico que lá pelos 3 anos está quase no cume, e vai baixando, né? Depois dos 6 anos perde bastante capacidade de aprendizagem de novas habilidades. Isso é muito fácil de medir. Eu, por exemplo, agora estou tentando aprender francês. É muito mais difícil para mim com 40 tentar aprender francês que o Gabriel que aprendeu inglês desde os 12, né? 12, 14, 15, 20, 21. É óbvio que é mais fácil quando mais jovem. Isso é evidente, né? Isso é uma coisa que a gente consegue medir na nossa própria vida. E tu acha que por uma questão cultural, dependendo da família, não fomentam até esses 3 anos para que tu tenha... É uma questão social mesmo. Nesse programa, nós temos o melhor programa do Brasil, um dos melhores do mundo de primeira infância, que é o Primeira Infância Melhor. Isso existe há 20 anos aqui no Rio Grande do Sul. Não foi o nosso governo que criou, foi o governo Rigoto. Mas independente de quem tenha criado, o governo, interessa, o partido mantém, a política é uma política vitoriosa. E o que a gente faz? A gente acompanha, a gente visita a mãe pobre, de pobreza extrema pobreza, na casa dela. Isso é uma coisa muito complicada de fazer, porque tu entra em áreas muitas vezes conflagradas e tu entra na casa da pessoa e quer, de uma certa forma, ensinar, entre aspas, a mãe a maternar, o pai a paternar, ou seja, a criar seu filho. Então tem que tomar todo um cuidado e tem que ter habilidade para isso. Então, são pessoas que a gente agradece muito o trabalho que fazem, porque são os visitadores do PIN, é o nome dessa função. E essas pessoas vão lá e, primeiro, acompanha na gravidez a gestação para fazer no mínimo 7 pré-natais. Pré-natal é fundamental para ver alguma doença, alguma má formação, alguma deficiência. Então tem que fazer 7 pré-natal no mínimo. Né? É uma luta, porque você fazer a mãe no posto de saúde, marcar o pré-natal, etc. Normalmente quase nem fazem, né? Tem pessoas que não fazem o 7 ou não fazem nenhum. E aí, depois que nasce, continua acompanhando até os 6 anos para ter brinquedo em casa, que é uma coisa simples, né? Ter brinquedo em casa para estimular a criança. Mas isso é um programa? Um programa. É uma política em parceria com os municípios. No início do nosso governo, do ano passado, então o Eduardo assinou um decreto dizendo que para o município gaúcho receber qualquer recurso do Estado voluntário, que é a transferência voluntária, por exemplo, fazer um convênio para fazer essa praça aqui que foi revitalizada, né? O Estado passar recurso ao município, ok, só que primeiro tem condições para a gente passar o recurso. Uma delas é o município estar dentro do PIN. E daí nós temos de 230 municípios gaúchos, são 497, né? Aderentes ao PIN para 495. Então, 2 ou 3 municípios que ainda não aderiram e que certamente irão aderir. Para quê? Para que a gente possa ter uma rede de cobertura do PIN maior. A gente fez um dashboard para cuidar dos números da primeira infância, que é primeirainfancia.rs.gov.br, que tu pode consultar qualquer município gaúcho em 5 dimensões: saúde, nutrição, cuidados parentais, educação e segurança e proteção. São 5 áreas que a gente tem indicadores, vai medindo a qualidade, né, da primeira infância, para sempre que piora um número a gente vai e age, né? E se mantém? É possível se manter um monitoramento dessas crianças e dessas famílias que passaram por esse programa logo após, né? Sim, a gente tem, a academia faz isso, as universidades. Então tem vários papers publicados que dá resultado. Que massa. Tem vários. O último agora, inclusive, fiz um curso nos Estados Unidos sobre primeira infância e que
das aulas lá estava uma pesquisadora da Universidade Federal de Santa Maria apresentando um trabalho acadêmico, científico, meta-análise, 5 anos de pesquisa, acompanhando as famílias, as crianças em faixa etárias superiores, ali à primeira infância, mostrando que dá resultado a visitação domiciliar, um programa de visitação domiciliar. Então, tu vai acompanhando aquela família, cria um vínculo com a família, uma relação de confiança, etc. E também tu vê outras coisas, violência doméstica, tu tem que acionar outros órgãos públicos, né? Drogas, alcoolismo nos pais, né? Pobreza, não consegue acessar o Bolsa Família, eventualmente, tem problema de alimentação, de nutrição, então tem que encaminhar na ação social, assim por diante. Então é um programa bem interessante, tipo um coach, um coach do bebê, né? Muito legal, e é interessante quanto que a pobreza, ela afeta essas pessoas que lá na faixa de adulta, muitas vezes, isso aí, não quer trabalhar, não se puxa, não quer aprender uma coisa nova, então tem problemas de formação adequada do desenvolvimento cerebral que afeta, sim, né, o mérito. Voltando a falando do mérito, não pode ser só asséptico, assim, não vamos falar só do mérito das pessoas. Quem não tem mérito vai ficar realmente relegado aí a marginalização social. Não pode, né? Porque talvez essa pessoa, cada pessoa é uma pessoa, né? Mesmo as pessoas que tiveram primeira infância, muitas vezes pode ter problema, é verdade. Uma boa primeira infância pode ter problema. Boa primeira infância, educação de altíssima qualidade. Quantos aí, eventualmente, tu conhece, amigos, né? Que eventualmente não tiveram o sucesso material do ponto de vista de patrimonial, do ponto de vista de renda, né? Na vida adulta, mas tiveram uma boa infância, mas tem outros problemas que a gente não sabe, né? A gente não conhece a vida das pessoas, né? Então não podemos julgar os outros, pré-julgar os outros. E muito menos aquelas pessoas que sabidamente têm uma dificuldade lá da sua primeira infância, da sua educação básica, né? Então, por isso que a gente está cobrando vaga de creche para as crianças ter creche, para poder estar num ambiente com estímulos adequados, cognitivos. É muito interessante esse dashboard, para a gente poder, a sociedade tem que nos ajudar, não é? Fiscalizar, acompanhar e tal, para ter melhores condições. Porque nós vamos ter uma geração de gaúchos mais preparada para poder lidar com o que vem depois da inteligência artificial. Se a gente está assustado com a inteligência artificial, a realidade virtual agora, em 2024, a minha filha tem 6 anos, daqui a 10 anos, vai ser 2034, ela vai estar saindo da adolescência, eu quero saber o que vai ter. O problema é o que a inteligência artificial vai criar para o futuro, né? Exato. Que esse é o ponto. Exato. Que vai vir dela. Então a gente precisa ter uma geração de pessoas preparadas. Não vai ter como as pessoas estarem preparadas se não tiver, não é? Uma base formativa desde já adequada. E daí o porquê? Investimento em educação, escola em tempo integral. A gente tinha 18 escolas de tempo integral, vão passar de 200 esse ano. Ainda falta muito e tal, precisamos de mais escolas de tempo integral, escolas aí com problema estrutural seríssimo, remuneração dos professores, e aí tem um rosário de coisas aí que se conectam, mas para isso o Estado tem que ter grana, tem que ter recursos para poder fazer os investimentos, porque senão não é bom para ninguém. Eu estava dizendo agora no fórum ali, tem muito empresário participando do fórum ali, eu também fui empresário até a data da minha posse, né? Tive um negócio há 10 anos, durante 10 anos, eu e a minha esposa, entramando aí do ramo da medicina veterinária, clínica veterinária, pet shop, banho tosa, loja, uma série de produtos, a gente vendia de serviços e comércio. E então, sou 100%, nosso governo é de privatizações, PPPs, concessões, absolutamente nada ideologicamente contra, absolutamente, mas também alertando, né, que nós precisamos ter um Estado que faça esses investimentos sob pena, mesmo fazendo é difícil, né, tem complexidade, imagina não fazendo, né, então você vai ter gerações que no futuro vão ter dificuldade de empreender, dificuldade de inovar, dificuldade de conseguir bons empregos e vai empobrecendo, né, de uma certa forma o Estado. Vice-governador, que prazerzaço conversar contigo, tia, de verdade. E aí, buscando um pouco para o nosso assado aqui, eu sou um forte defensor do podcast como forma de comunicação, porque ela é uma forma de comunicação, de fato, muito genuína, assim, né? É aquela coisa do tiro crachá de lado e realmente tu conversa e tu conhece as pessoas muito mais, então foi um prazer muito grande conhecer mesmo a ti, Gabriel, muito legal a nossa conversa. E, cara, eu quero te convidar a ter uma finalização meio clichêzona, assim, né? Que é aquela do tipo, se tu pudesse mandar uma mensagem que com certeza ela fosse entregue para qualquer um dos seres humanos, vai estar no outdoor, na TV do cara, no rádio, no podcast, ele vai receber essa mensagem. Muito bem, primeiro dizer que eu também gosto muito de podcast e eu comecei a malhar seguidamente no ano passado, eu era muito sedentário antigamente, e aí comecei, tô ali firme, e uma das coisas que me faz ir na academia é ouvir podcasts. Legal.
o meu momento, assim, para saúde mental, né? Não só para saúde física, recomendo, fica a dica. Saúde mental muito importante fazer exercício físico. E eu ouço muito podcast. E realmente comecei a descobrir bons podcasts, né? Vejo no YouTube ali e tal. O que tá escutando agora? Eu escuto os Sócios. Muito bom. Do Bruno Perini, Isso. Escuto muito podcast da Mac Magazine, de tecnologia, né? Escuto podcast em inglês, né? Para treinar o inglês. Então tem alguns podcasts interessantes sobre isso. Em língua inglesa, né? Mas também sobre tecnologia, sobre desenvolvimento pessoal e tal. E sobre história, né? E também resumo de livro, né? Dicas de leitura, que eu gosto de ler bastante, então dicas de leitura. Então tem alguns podcasts assim que a gente, na timeline ali do YouTube, aparece. Eu comento o livro, indica e tal, não chega a dar o resumo, mas... Tem um de história muito bom, que é o Nós na História. Eu acho que eu já naveguei por ele, já passei por ele. Acho que é o Potter que faz também esse podcast, sim. Junto com o Peninha. Isso podcast aí, bem legal. Isso bem aí. legal. É o Peninha, me lembro bem. E o Arthur Gubert. Certo. Então eu gosto muito de podcast. Então muito feliz de estar aqui, né, convidado pelo meu amigo Rafael, que me trouxe aí aqui no Roubadinhas de Atlântida, né? Aliás, muito bonito o estúdio. Segunda vez, né, que eu participo, a última foi mais rápido. Espero que a terceira seja mais demorada, né, pra gente ter mais tempo. E também, né, agradecer aí, acho que como mensagem então, né, vou tentar não ser clichê aqui. Mas basicamente é o seguinte, eu acho que nós estamos vivendo um momento, né, do mundo muito interessante do ponto de vista da velocidade da transformação das transformações das coisas. Né? Quem é da década de 80, segundo consta é Millennium isso, né, que é da década de 80, que é o meu caso, 84, eu noto bem a diferença, né, da nossa juventude, da adolescência para agora. É impressionante a velocidade. Em 1 ano, 2 anos, muda completamente. Então, basicamente, né, eu entendo que a gente tem que estar muito ligado, conectado nessas mudanças que estão acontecendo, porque tem oportunidades surgindo, tem ameaças, eventualmente, do ponto de vista de desaquecimento de algum setor, mas, em compensação, muita possibilidade de oportunidades surgindo. Então, eu diria isso. E também, né, dizer que confio muito que o 2024 vai ter um ano de economia muito bom, né? Nós tivemos 2023 um ano bom, tivemos quase 50 mil empregos de saldo positivo no CAGED, vamos ter um ano ainda melhor, porque nós vamos ter safra melhor esse ano, vamos ter aquecimento da economia em vários setores, em especial na indústria, que espero que consiga retomar suas atividades com níveis melhores, né? E isso gera também boas oportunidades. A gente tem que estar preparado para recebê-las, não adianta, né, ter a oportunidade, né, e não estar preparado. Então isso demanda muito estudo, muita qualificação. Acho que é isso aí. Acho que a gente tem que buscar melhorar a nossa vida a partir da gente mesmo, né, de nós mesmos. E enquanto poder público fazer a sua parte aí, que é evitar atrapalhar em primeiro lugar, né, em segundo lugar, fazer as políticas de segurança, educação, saúde, etc., infraestrutura, chegarem lá na ponta para melhorar a vida do cidadão. Fica então uma mensagem de previsões otimistas. Sou otimista, sinceramente. O pessoal começou ano passado, devido ao governo federal que assumiu, muito pessimista. O Brasil vai crescer 1%, que são 3%. Né? A estimativa não fechou ainda, vai fechar em março, agora os números da economia de 23%, mas nos trimestres medidos e no último trimestre, que ainda não foi medido e foi estimado, 3%. Eu quero que o Brasil dê certo, não fico torcendo contra, entendeu? Então, os caras não gostam do fulano e eu vou torcer contra. O barco é o mesmo, né? Nós estamos todos dentro dele. Então, eu quero navegar por águas calmas, né? E que o barco chegue no porto de maneira segura. Sem dúvida. Vice-governador, valeu. Muito obrigado. Conversamos com o vice-governador do estado do Rio Grande do Sul, Gabriel de Souza. Foi uma conversa incrível, acompanhei por aí. Queria agradecer também um agradecimento especial aí ao Rafa Yubi, a Laura Bier, ao Duane Teixeira, que nos proporcionaram esse espaço tão bonito aqui, né, com essa parceria público-privada. A gente teve a oportunidade de colocar o estúdio aqui no centro do centro e poder olhar essa vista toda, as pessoas felizes participando. Isso aqui é muito legal. Então, até a próxima. Um forte abraço.